Vamos mergulhar em um mundo de deuses e monstros, mas esquece aquelas histórias que a gente acha que conhece. A mitologia grega é muito mais do que só contos antigos. Ela é, na verdade, uma saga cíclica, implacável, sobre a única coisa que, no fundo, sempre importa: o poder. E hoje a gente vai desvendar esse ciclo. Fica a grande questão, né? Por quê? Por que essas histórias, contadas há milhares de anos, ainda fascinam tanto a gente? O que elas realmente têm para nos dizer hoje em dia? A resposta é que elas tocam em algo fundamental. Algo sobre a nossa própria condição humana. Poder, lealdade, os limites da ambição. Isso não é só história antiga. É um espelho das nossas próprias lutas, dos nossos próprios dramas, que se repetem de jeitos diferentes até hoje. Ok, vamos começar do começo, mergulhando no primeiro grande ciclo. E aqui, o universo não nasce em paz, não. Ele nasce do conflito. E isso já estabelece um padrão. Cada geração que chega ao poder está destinada a ser desafiada pela próxima. Antes de existir qualquer coisa, havia apenas o caos. Mas não pensem em desordem. Pensem num vazio, um abismo silencioso, sem forma. É dessa tela em branco que tudo, absolutamente tudo, incluindo a própria Terra, Gaia, vai nascer. E logo de cara, um padrão brutal se estabelece. Urano, o céu, é o primeiro a governar. Mas ele é derrubado pelo próprio filho, o titã Cronos. E adivinha, o ciclo se repete quando o filho de Cronos, Zeus, se rebela para tomar o trono. A lição aqui é bem clara. Nesses mitos, o poder nunca é dado, é sempre tomado. Cronos, agora o Todo-Poderoso, vivia apavorado. Uma profecia dizia que ele também seria deposto por um dos seus filhos. Para tentar impedir o destino, ele tomou uma atitude drástica, para dizer o mínimo. Devorou cada um dos seus filhos assim que nasciam. E isso, claro, deu início a uma guerra de proporções cósmicas, a titanomaquia. De um lado, os titãs, pura força bruta. Do outro, os olimpianos, mais jovens. Mas Zeus não venceu só na força. A genialidade dele foi libertar os ciclopes, os ferreiros que forjaram seus raios, e os hecatônquiros, aqueles gigantes de 100 mãos que o próprio pai dele tinha aprisionado. Ou seja, a astúcia e as alianças estratégicas venceram o poder antigo. Com os olimpianos no poder, a gente entra no segundo ciclo, que vai definir a relação entre deuses e a humanidade. E essa relação, olha, é um equilíbrio muito delicado entre presentes divinos e maldições terríveis. No centro de tudo isso está Prometeu, um titã que, mesmo tendo se aliado a Zeus, olhava para a humanidade e via a nossa fragilidade. Num ato de puro desafio, ele roubou o fogo do Olimpo, a única coisa que Zeus nos negava, e deu aos mortais. Foi muito mais que um presente, foi a faísca que acendeu a civilização. A vingança de Zeus foi dupla. Além de punir Prometeu de uma forma brutal, ele ordenou a criação de Pandora. Ela foi moldada para ser perfeitamente linda, perfeitamente astuta. Mas ela não era um presente, era uma armadilha, enviada para soltar a desgraça sobre a humanidade. E aí vem a famosa história do jarro de Pandora. Chega aquele presente enganoso, a curiosidade, que é fatal, leva Pandora a abrir a tampa. E instantaneamente todos os males do mundo, doença, tristeza, sofrimento, são liberados. Ela fecha o jarro em pânico, mas já era tarde demais. Tudo escapou. Menos uma única coisinha que ficou lá dentro: a esperança. Agora a gente avança para o terceiro ciclo, a Era dos Heróis. Aqui, o foco muda para os mortais com o potencial divino. E ninguém mesmo, exemplifica isso melhor do que Héracles, que levou a resistência e a ambição humana ao limite absoluto. 12. O que será que esse número representa? É o número de tarefas que pareciam impossíveis e que transformaram o sofrimento de um homem em lenda. São os famosos 12 trabalhos de Héracles, uma penitência por uma tragédia pessoal que acabou se tornando sua maior glória. E esses trabalhos testaram muito mais do que só a força dele. Contra o leão da Nemeia, que tinha uma pele impenetrável, ele usou as próprias mãos. Para limpar os estábulos de Alges em um único dia, ele desviou 2 rios inteiros. Pura engenhosidade. E para capturar Cérbero, ele precisou de uma coragem divina para descer ao submundo. E o mais importante, voltar. Isso nos leva ao ciclo final, o grande finale trágico da Era Heróica, a Guerra de Troia. Um conflito épico onde deuses e os últimos grandes heróis mortais se enfrentaram pela última vez, numa escala monumental. Mas para pensar um pouco o que poderia ser tão importante para começar uma guerra que durou uma década inteira. Uma guerra que reuniu exércitos de todo o mundo grego e que ceifou a vida de incontáveis heróis. A resposta é
quase inacreditável. Uma única maçã dourada. Lançada pela deusa da discórdia num casamento, ela deu início a um concurso de beleza divino. E a decisão do príncipe troiano, Paris, sobre qual deusa era a mais bela, não só deu um prêmio a ele, mas selou a condenação da cidade dele. Por 10 longos anos a guerra se arrastou. Lá pelo 9º ano, a fúria de Aquiles, o maior guerreiro grego, quase entregou a vitória para Troia. Mas aí, a morte do seu melhor amigo o trouxe de volta à batalha. Isso levou à queda de Heitor, o campeão de Troia, e com seu maior defensor morto, o destino da cidade estava prestes a ser selado pelo ato final e mais engenhoso da guerra. E aqui está o pulo do gato de como a guerra foi vencida. Não foi num campo de batalha aberto, mas com pura astúcia. Os gregos fingiram recuar, deixando para trás um cavalo de madeira gigante, como se fosse uma oferenda. Os troianos, claro, o levaram para dentro dos muros. E esse presente se tornou o instrumento da destruição deles. Olhando para trás, o padrão é inconfundível: ciclos de rebelião. Heróis imperfeitos, forjados no sofrimento. E o orgulho sempre levando à tragédia. Milhares de anos depois, essas histórias ainda ecoam, porque, no fundo, elas não são sobre deuses e monstros. Elas são sobre nós. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final: orgulho, rebelião, tragédia. Os temas são eternos. Os grandes ciclos nunca terminam de verdade. Eles só mudam de rosto. Então, a questão que fica é: se essas são as histórias que moldaram o passado, quais mitos com esses mesmos temas será que a gente está vivendo hoje?